Atos capítulo 12, diz assim: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Versículo 1: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os fazer bem, para os maltratar, e matou a espada a Tiago, apóstolo do Senhor, irmão de João, que também era apóstolo do Senhor Jesus. E vendo, olha o perigo agora, e vendo que isso agradou aos judeus, Herodes continuou mandando prender também outro apóstolo, que era Pedro. E era dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. E havendo-o prendido, encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Tinham 4 quartos de hora. Quem foi militar aqui sabe. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Você está aí? Tu pegou esse contínua? Então não adianta você orar hoje e só orar daqui a ano que vem. Não adianta você orar hoje, passar 3 dias sem orar. Está escrito o que aí? Ah, isso aí. Essa é a oração contínua. E vamos ver o resultado de uma oração contínua? Vamos ver? Orando a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro, humanamente falando, está cercado por todos os lados pelo perigo. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Quando o anjo disse isso, caiu das mãos de Pedro todas as prisões, as cadeias, as correntes, as algemas caíram. E disse, versículo 8, o anjo disse: cinge-te, coloca o cinto, calça a sua sandália. E ele o fez assim. E disse ainda mais o anjo: pega a sua capa, coloca nas costas e me segue. E saindo, o seguia, e não sabia se era a realidade que estava sendo feita pelo anjo, mas cuidava, achava que era uma visão, talvez até um sonho. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, abriu sozinha. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu, quem? O povo judeu. Então Deus livrou ele de Herodes e do povo judeu. E tu vai saber por quê. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde a igreja estava reunida, orando aquela oração constantemente. Amém?
esse é o primeiro apóstolo. Tiago, na verdade, foi o primeiro apóstolo a ser morto dos 12 apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, que se matou. Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos, o primeiro apóstolo de Jesus a ser assassinado. E foi o segundo mártir da igreja de Jesus Cristo, porque o primeiro foi Estevão. Só que Estevão não era apóstolo de Jesus, mas foi o primeiro a morrer defendendo a causa do evangelho de Jesus Cristo. Mártir vem da palavra martirion, que quer dizer aquela pessoa que está disposta a morrer para defender o que ela acredita ser a verdade absoluta. Resumindo, mártir é aquela pessoa que testemunhou algum fato ocular ou auricularmente e está disposta a defender aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu, mesmo que isso lhe custe a vida. Os apóstolos de Jesus, os mártires da igreja, estavam dispostos a morrer defendendo o fato testemunhado. Que fato testemunhado é esse, pastor Hamilton? O fato de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Messias, ou no hebraico, o Machia, o ungido de Deus, o enviado de Deus, dispostos a defender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E eu fico me perguntando, até que ponto, ai meu Deus do céu, deixa eu catucar tua fé só um pouquinho, na introdução dessa mensagem, até que ponto estamos dispostos a sermos defensores oculares, auriculares, ou defensores da nossa fé em Jesus Cristo? Até que ponto estamos dispostos a defender Jesus e se posicionar contra as ideologias satânicas que estão se levantando contra a igreja? Eu não sei os irmãos, mas eu sei que pela Bíblia temos a autoridade do Espírito Santo para defender Jesus, o Evangelho, o fato bíblico testemunhado pela nossa fé, ainda que a morte seja uma ameaça real.